Então vou conversar agora com Juliano Jorge Basso, que é o organizador, o idealizador da aldeia multiétnica. Tudo bem, Juliano? Tudo bem. Queria que você contasse para nós quais as etnias que estiveram presentes esse ano. Funiô, de Pernambuco, Membé-Ngocré, que é também chamado Caiapó, que é do sul do Pará, Guarani Mimbiá, feito de São Paulo e Santa Catarina, povos do Alto Xingu, do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, Craô, do Tocantins, Caxinauá, Runicuim, né? Que são do Acre, Machacali, que é de Minas Gerais, e Carajás, isso mesmo, Carajás. Inã, que chama eles. Carajá a gente chama, mas eles se autodenominam Inã. Bem, essa foi a 13ª edição e eu frequento há muitos anos, eu peguei mais de 10 edições. Queria saber assim, como que surgiu essa ideia, porque é um evento muito único no Brasil, né? Esse evento de reunir várias etnias num só local, para que eles possam ter trocas entre si, para que possam apresentar a sua cultura para visitantes. Eu acho que nessa necessidade do desconhecimento, né, entre as várias etnias, entre elas mesmo, e maior ainda o desconhecimento da sociedade não indígena sobre os povos indígenas, né, e seu modo de vida, sua maneira de pensar, suas músicas, suas mitologias. E a ideia foi muito nasce dentro do Encontro de Culturas Tradicionais de Chapada dos Veadeiros, que começou no ano de 2001. E aí, a partir de 2007, a gente fez a Aldeia Multiétnica como um evento primeiro que começa o Encontro de Cultura com os povos indígenas, também pelo fato deles serem as culturas mais antigas, originárias desse território, né? Sim. E também pelo todo o histórico dos povos indígenas, principalmente nessa região. E também esqueci de dizer que estavam os avá-canoeiros, que são só 2 representantes, mas que são indígenas aqui da nossa região. Que houve um massacre, depois sumiram, tem uma história triste nisso, forte, e também é uma homenagem a esses povos indígenas. E a ideia é também criar esse novo território, que é um território que extrapola o território tradicional, o território de cada comunidade, de cada povo, para fazer um território de encontro, onde podemos trocar informações, formar rede, fortalecer os laços entre povos indígenas, entre si e entre os não indígenas. Eu admiro muito e eu desconheço uma outra proposta dessa no Brasil, essa de unir povos indígenas, é única, né? Acho que tem outras, tem as Olimpíadas Indígenas, tem algumas através do esporte, né? Que teve várias edições também. Mas, bom, como é nesse formato, nessa região, no centro do Brasil, que proporciona esse encontro, eu acho que tem, dentro das suas características, tem... A sua especificidade. É um evento único. Tem outros, mas esse é bem específico. Foi criando também uma tradição dentro do evento, nesses 13 anos. Então os povos indígenas já vão se conhecendo mais, vários que eram inimigos anteriormente, hoje a gente já faz amizade. Então, por exemplo, quando chega na ATL, que é um grande encontro mais político, com mais etnias, inclusive em Brasília, todo mês de abril, muitas dessas amizades já estão formadas e são fortalecidas dentro desse encontro. Ô Juliano, e ao longo dessas 13 edições já chegaram a passar quantas etnias? Muita etnia. Sei contar agora. Sim. Vou olhar, mas são várias etnias, inclusive etnias de outros países, já teve do Peru, do Canadá, os Inuit, e são muitas etnias que vieram, mas há uma base, não é como cada um faz sua própria casa, com sua própria arquitetura,
Então, nessa base estão aí sempre vindo todos os anos os Puniô, os Caiapó, os Craô, os Guarani, o Alto Xingu. Esses são bem presentes, né, ao longo das edições. Em todas as edições. Então, como fundadores, né? Sim. Essa é a terceira edição que está na fazenda onde vai permanecer, né, a aldeia. E aí vocês construíram as casas típicas, né? Queria que você comentasse um pouquinho assim de cada casa que vocês já levantaram lá. As casas são feitas com uma arquitetura original de cada povo, geralmente pelos próprios povos que detêm esse conhecimento, mas também ajudado pelo que fazem parte da aldeia também, às vezes a gente deixa de dizer, mas são parte atuante da comunidade remanescente de quilombolas, os Calunga, que com suas tecnologias também relacionadas a construções orgânicas, nos ajudam sempre a fazer essas casas. Então, cada casa tem uma história. Inclusive aquela maior zona, né, que chama Uni, né, essa misturou os Yanomamis, foi isso? Não, Xingu, essa é xinguano. Xinguano, porque lá é feita de sapé, que é uma outra palha, assim, né, uma outra cobertura vegetal. E aqui foi feita pela pindoba, que é uma palha usada pela comunidade Calunga. E eles eles fizeram o esqueleto, né? E eles colocaram o couro, o cabelo. Ah, legal. Então ficou esqueleto xinguano com o couro dos Calunga. Isso mesmo. Legal. Quantas casas tem lá agora? Hoje são 8. 8. A ideia é que a gente possa fazer 13. Tá. Fala um pouquinho mais das outras que tem lá. Tem uma Chabono, que foi feita esse ano, que é a arquitetura Yanomami. Foi a partir da inspiração de um desenho do Davi Copenaua. E com um arquiteto indigenista, um dos melhores arquitetos aí de conhecimentos sobre a arquitetura indígena, que é o Renato Sanches, que é da FUNAI. Então ele fez essa arquitetura e a gente executou. Aí depois... Aliás, as apresentações foram nessa casa, né? Porque como o formato da aldeia é um formato timbira, que é circular, a gente fez ela no centro da aldeia, onde é o pátio principal do centro, onde acontece várias apresentações e discussões, até propositalmente para que proporcione um conforto um pouco melhor ao centro. Então, em algumas etnias chama Casa dos Homens e tal, mas aí ficou essa arquitetura no centro com aquela característica de ter uma abertura central. E falar só um pouquinho também da dinâmica, né, da aldeia. Durante o dia é mais os visitantes e à noite é quem resolve mesmo ficar lá, dormir lá, né? Aí pode ter um contato mais aprofundado com os índios. Durante o dia, cada dia é uma etnia que toma conta daquele dia, e tem várias atividades durante o dia, ritualísticas, daquela etnia específica e vai trocando para cada etnia. Então, a ideia é que a gente trabalhe com o que a gente chama viventes, que fazem esse curso de vivência durante todo o período da aldeia, então isso dá uma profundidade muito maior de convivência. Há muitos rituais que são na madrugada, atividades pela manhã. E das 14 às 18 horas a gente abre para os visitantes, mas os curiosos, né? Para ir lá e proporcionar. Acaba sendo um contato mais rápido, mas também super legal, né? É uma primeira sensibilização, vamos dizer assim. E o outro já é uma sensibilização mais profunda, que já gera um pouco mais de compreensão e muitas vezes transforma essas pessoas em ativistas mesmo da causa e estão aí trabalhando em aldeia. Já formamos muitas pessoas que participaram da aldeia e hoje estão dentro do universo indigenista. Legal. E para quem, por exemplo, está assistindo, ficou muito curioso, não quer esperar o ano que vem para visitar a aldeia, vocês estão oferecendo também umas vivências em feriados, né, também? Quando tem um tempinho um pouco maior, que as pessoas possam ter umas pequenas férias, vamos dizer assim, a gente está proporcionando cursos de vivência para irem conhecer mais aprofundadamente cada etnia. Além disso, a gente está propondo cursos e visitações durante o ano todo agora, com também um sistema de hospedaria, onde as pessoas podem ficar lá hospedadas, e um sistema de um passeio, que é um circuito.
um circuito das origens, que a gente chama, onde ele vai passar e sair de lá com muitas informações, visitar todas as casas, vai passar pela essa cobra grande, que a gente é um painel expositivo sobre o pensamento da origem de cada povo, retratado lá. Então a ideia é que também funcione como não é bem um museu, a gente chama AMAI, que é Aldeia Multiarte Étnica, para trocas de conhecimentos na área artística e filosófica, entre indígenas, não indígenas, vários povos. Então como obras de arte ao ar livre, né? A ideia é essa. E outra coisa legal que eu vi foi que esse ano teve gravação, né? Teve o estúdio, a casa que foi transformada num estúdio. Aí um especialista em som estava lá com o equipamento dele e foi gravando as cantorias, né? Esse material, vocês têm a ideia de lançar ele? Sim, primeiro é uma ideia de gerar arquivos para que possam abastecer cada casa e tal, e se tornar um arquivo vivo da cultura desses povos, para que eles também possam se reabastecer no futuro dessas informações. Mas a gente fez uma gravação e uma orquestração da orquestra multiétnica, ou seja, todas as etnias que estavam lá presentes, regida pela Renata Amaral, fizeram uma música, né, onde uma entra na outra, uma música vai entrando na outra de outra etnia, e isso cria ali uma orquestra que fala um pouco de todas, e todas falando sobre cantos da origem do mundo. Então ficou bem bacana, a gente gravou tudo numa qualidade bem boa e esperamos que isso possa ser transformado, além desse arquivo estar lá presente para visitação, em também um documentário e um videoclipe, em disponibilização também dos cantos, músicas e suas explicações para o público em geral. Legal. E para finalizar, eu queria uma curiosidade, assim, uma pergunta mais subjetiva. Como que a cultura indígena tocou o seu coração? Foi na infância, foi na adolescência, foi quando você já estava adulto? Qual história que despertou o seu amor pela cultura indígena? Eu acho que, de qualquer forma, todos nós que somos brasileiros e estamos nesse território há algum tempo, temos uma conexão com os povos indígenas, que são os povos originários daqui, muito forte. É só reconhecê-la e encontrá-la. Então, esse foi um reconhecimento, acho que começa na infância, mas se fortalece depois na minha vida mais de adolescente, adulto. Foi uma construção feita junto com os povos indígenas. E também essa necessidade da gente conhecer mais sobre os povos indígenas, né? E eu me incluo nisso, né? De saber mais sobre os povos que aqui habitam há tantos anos e têm um conhecimento maravilhoso, enorme, muito para nos ensinar no uso sustentável da natureza, dos benefícios que isso pode nos trazer. E nesse momento em especial do amor e respeito, né? Que acho que nós, povos não indígenas, parece que estamos bem atrás deles nesse quesito, né? São culturas diferentes, há de tudo em todos os lugares, mas assim, a gente quem invadiu uma terra, né? E aí a gente está fazendo, reconhecer essas pessoas que aqui estavam em seus devidos lugares e os ressarcimentos necessários, o reconhecimento que proporciona que a gente possa realmente conviver com respeito e paz e entendimento sobre a diversidade de possibilidades de viver aqui na Terra durante a nossa existência. Então há várias possibilidades e a gente ter essa possibilidade ampla de conhecê-las, eu acho importante para a formação humana que a gente está fazendo aqui nesse território. E só para finalizar, vou fazer um comentário. Eu, por exemplo, eu tinha já conhecido índios e acabei aprofundando nas visitações que eu fiz na aldeia, minha filha também. Então eu sei que é meio óbvio que temos que reconhecer isso, mas para muitas pessoas não é óbvio, né?
Mas é porque, por exemplo, começa com essa história de índio. Não existe índio. Índio foi um erro, né? A gente pensou que estava chegando na Índia e depois se tornou um preconceito, que todo mundo fala, isso é um programa de índio, isso é coisa de índio, né? Então não tem índio. Tem vários povos que aqui habitam, originais daqui e índio o erro começa por aí. Então, pela nomenclatura. pela nomenclatura. Então a gente até fala indígena, mas nem indígena. Na verdade são Chavantes, Craô, e que também não é certo. O problema é bem profundo, porque quem deu o nome a essas etnias do interior do Brasil foram os que estavam entrando, não, junto com, porque a gente até pouco tempo atrás falava Tupi-Guarani, né? Então, o Tupi, não era Tupi, é Nhangatu, mas o tronco Tupi, ele representa quem estava, na maior parte, na costa brasileira. Só que para dentro, Aruac, são outros troncos linguísticos, Caribe, Macro-G. Então, quem nomeou os povos indígenas do interior, muitas vezes foram do tronco Tupi. Então, Carajá, eu lembro que significa macaco peludo, o Caiapó significa cara de macaco, então inclusive pejorativo. Então, é mais profundo, como ele se reconhece. Por exemplo, os Caiapós são os Membengocré, os Craôs são os Merim, os Carajás são os Inã. Que daí são os nomes que eles mesmos se dão a si, né? Geralmente significa ser humano, como ser humano. Então, eles se nomenclaturam como seres humanos. E eu vi alguns estudiosos falando que eles estão usando o termo povos originais mesmo, né? Que seria o mais correto. Eu acho que sim, povos originais, porque eles estavam aqui... Dizem alguns 50 mil anos, 12 mil anos, há controvérsias aí, mas há muito tempo, anterior a gente ter chegado como o Brasil, né? Como essa ideia de Brasil, que é um nome também indígena, né? Que eu acho que significa brasa, ou tá do pau-brasil, que era uma coisa que já tinha. Eu não sei se esse nome é indígena, mas, bom, de qualquer forma a gente vive nesse território, não importa o nome dele. E era um território já ocupado. E a gente continua fazendo essa guerra para tomar esse território, tanto culturalmente, mas com uma cultura que às vezes é uma cultura agropecuária, de massa, que está bem feia, e aí uma cultura que hoje se traduz nessas políticas que estão sendo implementadas, de querer acabar com a natureza de uma forma não sustentável, né? Com interesses em minérios, em madeira, em plantar soja, de criar gado, para gerar uma economia que no fundo é uma economia burra. Porque a economia inteligente... Ela permanece. Uma economia inteligente é o que vai deixar para o futuro das novas gerações riquezas. E a partir do momento que a gente tira todas essas riquezas muito rapidamente da terra, ela só serve para essas gerações de agora. Então, essa é uma das qualidades de pensamento dos povos indígenas, de resguardar para as próximas gerações, porque a humanidade continua, não sei, pelo menos esperamos, né, por mais muitos e muitos e muitos anos. E se a gente não resguardar isso, a gente vai ter muito sofrimento para as próximas gerações. Então, acho que isso é uma aprendizagem que os povos indígenas têm, uma das, né, entre várias que a gente pode tentar escutar. A outra é a escuta, que é muito importante a gente aprender a escutar mais do que falar. E os povos indígenas também têm essa qualidade. Muito bem. E uma coisa que eu acho que marca muito é quando a gente assiste o primeiro ritual, a dança, o canto. Queria saber se você lembra, por acaso, qual foi o primeiro povo indígena, né, povo original que você assistiu dançando, cantando, fazendo ali a cultura tradicional. Eu lembro, foi lá como um ritual de iniciação também para mim, mas foi lá na aldeia Pedra Branca, que é dos Craô, no Tocantins, há muitos anos atrás. Eu tive a oportunidade de participar de um ritual que chama Pempicarroca, que era o de esteira, que inclusive foi feito esse ano na aldeia. E ele realmente me marcou muito para toda a vida. Muito obrigada, Juliano. Obrigado a você. Obrigadão, viu? Valeu. Foi ótimo.